Bom, para a gente falar um pouquinho de acidente de trabalho, a gente tem que classificar a relação, os três tipos que o INSS tem em relação ao acidente de trabalho. Primeiro é o acidente de trabalho na trajetória, que é aquele que o empregado está se deslocando para a empresa, ele pode sofrer um acidente. O segundo é dentro da própria empresa mesmo, que ele sofre um acidente de trabalho, ou as doenças ocupacionais, que são doenças que ocorrem no dia a dia do funcionário, ou às vezes tem uma lera, alguma coisa nesse sentido. Para cada uma, ela existe um diagnóstico e um prazo para a emissão do CAT. Para, por exemplo, os acidentes que são de trajeto, qualquer médico pode diagnosticar, porque geralmente ocorre externo à empresa. Então, geralmente, ele vai ser levado, o funcionário vai ser levado, por exemplo, para um pronto-socorro, alguma coisa, ali já vai ser feito mais ou menos esse diagnóstico que ele sofreu um acidente nesse trajeto. Dentro da empresa, geralmente a própria empresa chama, ou alguém vai chamar ali e vai fazer dentro da empresa. Qual que é o prazo desses dois tipos para a empresa para que ela faça o CAT? O que é o CAT? O CAT que é o comunicado do acidente de trabalho. Esse comunicado ele é feito para a Previdência Social. O prazo é o primeiro dia útil após o acidente. Então, por exemplo, se o empregado sofreu um acidente na sexta-feira e o prazo seria então na segunda-feira, porque sábado e domingo não é considerado dias úteis. Se ele sofreu na quinta-feira um acidente, na sexta-feira a empresa já tem que fazer esse CAT. Como que a empresa pode fazer esse CAT? No site da própria Previdência vai ter lá um link, vai fazer essa emissão, consegue fazer essa emissão. Então, um dia após o acidente tem que ser feito. Bom, emitindo o CAT, emitiu o CAT, a empresa fez a emissão do CAT, o que vai acontecer? Ele pode ir para o auxílio doença, por exemplo. Se ele tem que se ausentar por um período muito grande, o atestado médico dele é por um período grande, não é um acidente pequeno, que ele precisa de um tratamento, às vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo, que ele quebre uma perna, quebre um braço, que ele precisa ficar um período grande afastado da empresa. Os primeiros 15 dias é pago pela empresa. Os primeiros 15 dias de afastamento é pago pela empresa. Os outros 15 dias posteriores vão ser pagos pelo INSS. O que acontece que a empresa tem que ficar atenta para questões de acidente de trabalho? É o pagamento e os recolhimentos do FGTS. Em caso de acidente de trabalho, onde é emitido o CAT, a empresa deve continuar recolhendo o FGTS do empregado. É um direito que ele tem, um dos direitos que tem em relação ao acidente de trabalho. Então, o que não se pode esquecer, o que o empregador não se pode esquecer é desse recolhimento. Acontece muito a falta deste recolhimento. Acidentou, tem que continuar havendo esse recolhimento. Então, qual seria o direito que o trabalhador teria caso ele sofra um acidente de trabalho? Então, ele tem esse acidente. Além, se for o caso, algum tipo de indenização, às vezes a perda de algum membro, alguma coisa, vai ter ele pode pleitear na Justiça do Trabalho algum tipo indenizatório para isso. Mas um dos direitos que é passivo é a questão do recolhimento do FGTS. Enquanto ele tiver em seu auxílio-doença, ou se ele for realmente afastado depois, que é o que a gente fala da aposentadoria por invalidez acidentária, a empresa tem que continuar recolhendo por todo o período em que ele ficar afastado esse FGTS. E qual é o tempo que a empresa tem que recolher isso? Por 5 anos. Então, se caso tenha esse acidente de trabalho e ele realmente fique com auxílio, ele passou do auxílio-doença, ele vai entrar ali na questão já como invalidez, né? A invalidez, a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, durante 5 anos a empresa tem que continuar recolhendo aquele FGTS, é um dos direitos que o empregador tem. Em relação àquela espécie 92, que é em relação ao acidente de trabalho, que o INSS classifica, é justamente o que a gente falava agora, que é em relação a essa aposentadoria por invalidez. Quem classifica isso é o INSS e os peritos médicos do INSS. Ele quem vai dizer se o trabalhador que sofreu um acidente por trabalho, ele ficou inválido ou ele pode retornar. O que acontece na prática na maioria das vezes? Ele fica no auxílio-doença, tentando algum tipo de tratamento, né, e retorna depois porque já estará apto ao trabalho ou é remanejado em sua função. Dependendo, às vezes ele consegue ser remanejado. Mas se o acidente é tão grave que deixou ele realmente inválido, já encaminha para o sistema da invalidez permanente por acidente de trabalho, que vai pagar o INSS e vai ter todos aqueles direitos que nós já falamos. E quem faz esse laudo, quem vai dar essa invalidez é o médico perito
lá do INSS, ele quem vai dizer essa relação. Logicamente que ele vai usar ou vai olhar os laudos de médicos particulares do empregador, mas quem dá a última palavra para isso é o médico perito do INSS.